Olá, boa noite, tudo bem? Espero sinceramente que sim. Gente, é o seguinte, eu tô aqui e pensando muito sobre como fazer um vídeo para vocês explicando sobre as derivações do Reiki, né? As ramificações que existem do Reiki. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muita coisa errada, tá? Então, e é uma coisa muito séria, muito séria. O Reiki, ele é o tradicional, tá? O Reiki, a base do Reiki é o tradicional japonês, é o Usui, Reiki Usui, do mestre Mikao Usui. Essa é a base do Reiki, tá? Aí, a raiz do Reiki, tá? Vamos pôr assim. Não é bem a raiz, ele foi o redescobridor do Reiki. O Reiki já existia há muitos séculos, tá? No Egito, na Grécia, tem pinturas rupestres nas cavernas que mostram pessoas aplicando Reiki, mas o mestre Mikao Usui, ele redescobriu essa técnica. Na Idade Média se parou com isso, foram muito perseguidos, tal, então se parou com a ministração do Reiki. Mas o mestre Mikao Usui, no começo do século XX, ele trouxe de volta essa técnica, tá bom? Então é o seguinte, gente, a base do Reiki é o Usui. Aí eu vejo muita gente perguntar assim, mestre, não para mim, tá? Para outros. Mestre, eu posso fazer esse Reiki das ramificações, Reiki, outro tipo de Reiki, tá? Das ramificações do Reiki. Eu posso fazer esse Reiki? E o mestre responde, pode fazer. Realmente, você pode fazer. Não tem problema nenhum você fazer. O problema é que você não pode trabalhar com esse Reiki. Você não pode ministrar esse Reiki, principalmente porque muitos deles vêm com o nome mestrado na frente. Reiki, mestrado, tal. O Reiki tal, nível mestrado. Fazer você pode. Mas se você não é reikiano, Usui, você não pode nem trabalhar e muito menos ministrar curso desse Reiki. Porque você não é reikiano. O reikiano é aquele formado no Reiki Usui. Tá certo? Então, o primeiro Reiki que a gente deve fazer é o Usui. Se você fez outros cursos de Reiki, procura, e está trabalhando com isso, procure imediatamente fazer o curso de Reiki Usui. Pelo menos o nível 2. Até o nível 2, o 1 e o 2. Tá certo? Porque é no nível 2 que a gente pode começar a ministrar o Reiki para outras pessoas. Então, pelo menos o nível 1 e nível 2 do Reiki Usui, você tem que fazer. Porque nós recebemos uma carga de Reiki no nível 1, depois nós recebemos uma carga muito maior no nível 2, tá certo? Eu tenho vídeos aqui no canal explicando sobre isso, tá? Explicando como funciona e exatamente sobre isso. Mas a minha preocupação é que as pessoas estão trabalhando com um Reiki que elas não têm. Elas não são reikianas. Elas não recebem Reiki, elas não canalizam o Reiki. Então, gente, isso é muito sério. A pessoa está aplicando a própria energia. E ela está trabalhando com a própria energia em cima da energia do outro. Então, isso é uma coisa muito séria, sabe? Para você trabalhar com outro Reiki, qualquer ramificação,
e dar aulas de reiki, você tem que ser reikiano. E para dar aula, você tem que ser mestre reiki, mestre nível 3B, porque 3A é reiki, mas é mestre, mas é mestre de si mesmo. O nível de mestre instrutor é 3B, tá certo? O reiki ele é dividido em 3 partes, mas na realidade são 4, tá? Outra coisa, eu vou explicar assim, de uma maneira que vocês entendam. O reiki, o sui, ele é a raiz e o tronco, tá? É onde ele cresce, é onde ele se firma e onde ele cresce, onde ele se sustenta. É o reiki, o sui. O resto de reikis que existem são as ramas. Não existe rama se não tiver tronco e raiz. E tronco e raiz é reiki, o sui. Tá certo? Então, gente, muito cuidado com isso. Tá certo? Muito cuidado com isso. Fazer o outro tipo de reiki você pode, mas não trabalhe, porque você tá passando a tua energia e a energia e tá tratando com a energia do outro. Isso é muito sério. Tá certo? Reiki, o sui primeiro de tudo. Depois, qualquer outra ramificação. A que você quiser. Mas também, gente, discernimento, intuição, porque charlatanismo tem em todo lugar. Tá certo? Gente querendo ganhar às custas da ingenuidade do outro, tem em todas as profissões. Eu vi, inclusive, um médico que tinha um consultório particular, 30 anos, e nunca foi médico. Então, gente, muito, muito cuidado. Pensa, analisa, sabe? Estude sobre aquilo antes de pagar, antes de ver. Tem muita gente ganhando dinheiro em questões com coisas que, sinceramente, eu não vejo legal. Eu vou te falar, eu não tenho confiança, tá? Então, gente, muito cuidado com o que vocês, em que vocês aprendem, com quem vocês aprendem, sabe? Tem muito mestre reiki, tem inúmeros e mestres muito bons, mas cuidado, sabe? Pensa, analisa, sabe? Não vou dizer para vocês compararem, mas analisem, vejam, sabe? Presta muita atenção nisso. E não deixa de fazer o reiki, o sui. Reiki, o sui é a raiz e o tronco, ok? Espero ter explicado bem para vocês. Eu tava pensando muito esses dias sobre isso e resolvi fazer o vídeo para conversar com vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, ótimo fim de semana. Se cuidem, gente, usem a máscara, lavem muito bem as mãos, constantemente, evitem aglomerações, evitem sair se não for necessário, ok? A coisa tá feia. Grande beijo para todos. Fiquem com Deus.